O Evangelho de Mateus, capítulos 13 e 14, sob o título de Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem à frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Alguns dias atrás, quando eu comecei a pensar sobre temas para essas palestras, a primeira coisa que eu observei foi o seguinte: muitas pessoas falam de sucesso, muitas pessoas falam dos seus resultados, mas muitas pessoas esquecem do caminho que teve que percorrer. E dentre alguns aspectos do sucesso, está um que Pedro, nesse trecho do Evangelho, ele tomou, que foi a ousadia. Porque muitas vezes, meus amigos, a gente fica muito acomodado. A gente fica sempre aguardando que a vida nos proporcione milagres, que a vida nos proporcione a salvação. E nunca nós nos colocamos para buscar essa salvação, para buscar esse resultado. E vejam só como a gente pode comparar esse trecho do Evangelho à nossa vida. Se eu ler ele novamente para vocês e fazer a seguinte pergunta: qual que era o lugar mais seguro a se ficar? A maioria de vocês vão falar que é o barco. Logicamente, o barco no meio do lago, rodeado de água, você vai ficar no seu porto seguro. Assim é a nossa vida. Ficar na zona de conforto é muito mais fácil do que sair e lutar. Mas aquele que se propõe a lutar, ele conta histórias, ele fala daquilo que ele viveu. Enquanto nós que ficamos na nossa zona de conforto, muitas vezes não temos coragem de buscar o diferente, nós vivemos aquilo que a pessoa viveu. Ou seja, um vive, o outro ouve o que o outro passou. Assim, meus irmãos, é a vida da gente. Hoje, olhando para vocês, eu vos pergunto: quantas dificuldades, quantos obstáculos vocês passaram nas suas vidas para estarem aqui hoje? Quantas adversidades vocês enfrentaram? Eu vejo muita gente que passou por muitas dificuldades, porque cada um aqui chega com uma história diferente.
Muitos vêm à casa, como a gente gosta de dizer, muitos vêm pelo amor, pela admiração, por tudo aquilo que a espiritualidade faz e nos oferta de bom. Outros vêm pela dor. Vai lá, lá você vai encontrar a sua salvação, lá você vai encontrar a sua libertação. Mas em todos os dois casos, a gente vê uma história. A gente vê uma história de vida de pessoas que passaram por tudo. E aqui dentro da casa nós temos esse exemplo. Se você sentar e conversar com alguns aqui dentro, você vai ouvir de tudo. De ex-usuários de drogas, de pessoas que adoravam maltratar os outros, que eram ruins maridos, que eram ruins funcionários. E o que fizeram deles ser o que são hoje? É justamente fazer o que Pedro fez. Pedro, entre 12 discípulos, foi o único que se propôs a dizer a Jesus: deixe-me ir até o Senhor. Ele foi o único que saiu da sua zona de conforto. Assim é a gente, meus amigos. Se você quer viver uma vida diferente, faça diferente. Se você quer ser um bom funcionário, que se dedique mais. Se você quer ser uma pessoa mais amada, que ame mais. Que saia da sua zona de conforto. Porque é muito fácil a gente culpar o diabo, falar que Deus não te dá as oportunidades, falar que a vida não é boa com você. Mas quando você vai olhar, qualquer situação da vida você se abala. Você permite que o mal tome conta de sua mente e aqui com a depressão. Claro, há casos e há casos. Mas também a gente tem que buscar o nosso melhor. Que passamos a contar as histórias que a gente vivencia e não contar para os outros o que outras pessoas vivem. Quando eu comecei aqui no templo mesmo, era uma coisa que comparada a hoje, a estrutura física, a estrutura espiritual, nem se compara de tão pequeno que era. De tudo aquilo que a gente tinha à disposição, mas a gente foi lutando, foi conquistando, fomos adquirindo a confiança da espiritualidade. E hoje dispomos de toda essa estrutura espiritual, de toda essa estrutura física, porque foi justamente isso que nós almejamos. Por isso eu digo a vocês o seguinte: quando vocês pensarem e planejarem algo, que não saia daquele foco. Que mentalize, que viva aquilo todos os dias. Eu quero ser um melhor cristão, que seja o melhor cristão. Que não seja exemplo somente dentro da sua igreja, dentro do templo. Que seja fora também. Que seja na rua um bom cristão, que seja dentro de casa. Assim é a nossa vida. A vida dos vencedores, ela não é fácil. Porque os vencedores são aqueles que sempre buscam o melhor e não se deixam abater. Quando nós olhamos o maior exemplo que existe na Bíblia é o Mestre Jesus. Aí eu pergunto a vocês, quantas vezes Jesus foi apedrejado? Quantas vezes desconfiaram dele? Quantas vezes o expulsaram de casas de orações? Quantas vezes Jesus teve que correr do povo? Mas, passando por todas essas dificuldades, ele foi até o final e alcançou o seu objetivo. Mas, olha que engraçado. Tem 20 anos que Jesus morreu. Partiu desse plano físico, foi crucificado.
Até hoje nós contamos histórias. Ou seja, a vida dele foi tão plena, foi tão intensa e foi tão gloriosa que 2020 anos depois nós ainda estamos falando dela. E garanto a vocês que a vida dele será perpetuada. E daqui a 1000 anos, 2000 anos, vamos continuar falando. Assim, meus amigos, eu pautei essa palestra no dia de hoje. Que possamos ser como o Mestre Jesus. Que possamos viver na nossa vida de maneira plena, de maneira intensa, de maneira vitoriosa. Um outro exemplo, que também, um outro exemplo bíblico, é o do próprio Davi. Dentre todo o povo de Israel, de todos os soldados, quando Golias o desafiou, olha que eles nem propuseram guerra não, era 1 contra 1, era Golias contra um soldado de Israel. Só que para quem não conhece, ou nunca leu esse trecho da Bíblia, Golias tinha tudo a favor, tinha armamento, tinha armadura, era alto, forte, ou seja, um verdadeiro monstro, tão forte que era. E o povo de Israel se assustou, olhou para aquele homem ali e falou: meu Deus do céu, não dá não. Aí quando 39 dias depois do primeiro desafio, chega Davi, franzino, pequeno, fazia 2 coisas, tocava a harpa e era bom na pedra, só. Quando ele viu aquilo, aí, mas não vamos correr desse cara. Ele vem com armas e lanças e a gente vai com a fé, ué. Aí Davi se propôs aí, os irmãos dele não vai, os soldados também falaram com ele para ele não ir. Aí ele foi até Saul, que era o rei de Israel à época. Saul: você está doido? Você não vai? Ele falou assim: não, eu vou. Você não vai? Eu vou, Saul. Eu vou lutar. O nosso povo, ele não pode ser humilhado dessa forma, não. E de fato ele foi. Passou num lago, pegou 5 pedrinhas e foi. Contra um soldado filisteu, que tinha armadura, que tinha lança, que tinha todo tipo de armamento possível, e ele fez 5 pedras na mão e uma tiradeira. Mas também foi uma pedrada que o Golias tomou, foi uma só. Assim eu falo com vocês, que não deixamos os nossos obstáculos serem maior do que a nossa fé. Que não deixemos, meus amigos, que as dificuldades da vida, elas sobreponham a nossa motivação. Que não permitimos que as dificuldades da vida sejam maiores do que nós. Um exemplo claro aqui na casa. Quantos de nós aqui, e agora é uma palavra diretamente aos médiuns, quantas vezes nós chegamos na rua e as pessoas perguntam: de que religião você é? Você fala assim: eu sou do templo. Mas você vai naquilo? Mas você frequenta aquele lugar que lá mexe com o demônio. E quantas vezes a gente fala assim: meu amigo, lá não tem isso não. Lá é um lugar de paz. Se você estiver buscando riqueza, se você estiver buscando aparência física, então você não precisa ir lá não, porque isso você não vai encontrar lá não. Agora, se você está procurando um lugar onde você vai encontrar energias de amor, de paz, de tranquilidade, está procurando um lugar onde você vai encontrar amizades, onde você vai encontrar bons exemplos, aí sim você está indo no lugar certo. Agora, cabe a você a mudança. E a mensagem que eu deixo no dia de hoje é a seguinte: que nós possamos viver de maneira plena,
que nós possamos buscar sermos melhores a cada dia. Que se a gente quer ser amado, que a gente ame mais. Que se você quer ser reconhecido como uma boa pessoa, que você seja uma pessoa melhor ainda. E assim, meus irmãos, eu garanto para vocês, vocês terão sucesso em suas vidas, que vocês viverão de maneira melhor. Que muitas vezes o cansaço físico, ao final do dia, tornará uma alegria ao deitar e lembrar de tudo aquilo que você passou durante o seu dia e foi vitorioso. Pois assim, meus amigos, assim é a vida. Que não fiquemos muito na zona de conforto e que sempre busquemos o nosso melhor. Graças a Deus. Por isso, eu peço a vocês que façam esse compromisso com vocês mesmos. Se vocês estão achando a sua vida ruim, que melhore a sua vida, que seja uma pessoa melhor. E assim, garanto a vocês que vocês viverão de maneira melhor também. Graças a Deus.